Você sabe qual é a verdadeira obra do Espírito Santo? Bom, se você tiver dúvidas, assista esse vídeo porque eu vou explicar de forma rápida, usando a Bíblia, qual é a verdadeira obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, é importante entendermos que, da mesma maneira em que tem o Espírito Santo, também existe o espírito do anticristo. Satanás, em busca de confundir os homens, tem buscado copiar todas as coisas que vêm de Deus. Da mesma forma que existe Cristo, existe o anticristo. Da mesma forma que existe o Evangelho de Jesus Cristo, também existe o Evangelho de Satanás. Tudo Satanás tem copiado. E por que não o Espírito Santo? É por isso que está escrito em 1 João 4:1: Amados, não creiam em todo o Espírito, mas provai os Espíritos para saber se eles vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa é uma advertência de João que nos deixa claro que existem vários Espíritos, não somente o Espírito Santo. Agora vem o dever de todo cristão: julgar, provar, analisar. Há pessoas que dizem: não, você não pode julgar, é somente Deus que julga. Bom, aqui estamos vendo João advertindo a igreja a julgar, a provar. Você não pode esperar que Deus venha até a sua casa e te diga pessoalmente se você está sendo pastoreado por um falso profeta ou não. Portanto, não podemos ser preguiçosos. Leia a palavra de Deus, porque lá ele já nos disse e já nos orientou, já nos deu características da verdadeira obra do Espírito e da falsa também. Então, cabe a nós analisar, julgar. Sabendo disso, então você deve concluir que nem toda manifestação, nem todo movimento, ou nem todo fogo que acontece nas igrejas, nas reuniões, provém de Deus. Muitos desses movimentos são obras de Satanás. Se você não é o tipo de pessoa que costuma julgar os espíritos, bom, eu tenho uma péssima notícia para você. Você provavelmente pode estar vivendo uma falsa fé, sendo guiada por falsos mestres, e pode estar também sendo encaminhada para o inferno. Cuidado. Tá, então, como que a gente faz para identificar? Olha que interessante. Jonathan Edwards também fez essas perguntas e respondeu essas perguntas usando 1 João. Né? No livro de 1 João, ele destaca características de alguém que vive na verdadeira fé e de pessoas que ainda não foram regeneradas. Esse é um ponto importante para observarmos e entendermos aonde está a obra do Espírito e aonde não é a obra do Espírito. Uma das grandes evidências da obra do Espírito podemos encontrar em João, capítulo 14, 26, que diz assim: Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Isso significa que uma das grandes evidências da obra do Espírito Santo é fazer com que o homem olhe para Cristo. Fazer com que o homem deseje a Cristo, se lembre do Senhor Jesus e o busque. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. É importante entender que Satanás também pode realizar sinais e prodígios visíveis. Ele pode derramar um fogo na igreja, fazer pessoas rodopiarem, caírem, falarem em línguas que você não entenderá. Bom, mas o que Satanás não pode fazer é transformar vidas. Satanás não pode regenerar alguém, não pode trazer santidade. Satanás não tem o poder de transformação. Essa é uma obra exclusiva de Cristo. É triste perceber que muitas pessoas limitam a obra do Espírito Santo a coisas visíveis. Sabe, elas só dizem que o Espírito Santo se faz presente quando acontecem coisas miraculosas aos olhos. Não caia nisso. A verdadeira obra do Espírito Santo, ela é invisível. Ela é feita nos corações. Ela transforma, ela regenera. E o mais importante de tudo, ela nos leva para a salvação. Portanto, se você estiver em um culto onde a palavra de Deus está sendo ministrada, e essa palavra é cristocêntrica, quando os louvores são cristocêntricos e faz você meditar e se lembrar de Cristo e desejar a Cristo, olha que coisa linda. Você está diante de uma grande obra do Espírito Santo. De igual maneira, se você está em um culto onde os louvores faz você refletir mais acerca de si mesmo do que de Cristo, quando a palavra aponta para você e não aponta para Cristo, como dizer que o Espírito Santo habita ali? De forma alguma. E já que eu falei da palavra, outra grande evidência da obra do Espírito Santo é conduzir as pessoas a buscarem o conhecimento bíblico. Se você se diz uma pessoa cheia do Espírito Santo e ao mesmo tempo deixa a sua Bíblia largada, olha,
Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Uma pessoa que realmente foi alcançada pela obra do Espírito, ela anseia pelas coisas de Deus, ela ama ouvir a voz de Deus. Agora, infelizmente, há pessoas que insistem em um extremo, bem complicado. Já ouviu falar daquele movimento reteté? O povo pula, o povo grita, gira da cambalhota. Eles dizem, bom, esse é o Espírito Santo. Eu acho tão injusto falar isso. Veja bem, na carta de Paulo aos Gálatas, vamos ver lá o fruto do Espírito. E lá Paulo vai mencionar a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade, mansidão e, por último, mas não menos importante, a temperança, que, em outras palavras, significa autocontrole. Essa temperança é nada mais, nada menos do que você saber se controlar, você ter domínio próprio, inclusive ter domínio próprio nos cultos, principalmente. Portanto, é muito contraditório essas pessoas fazerem essas bagunças nos cultos e, ao mesmo tempo, atribuir ao Espírito Santo, quando, na verdade, a obra do Espírito Santo é trazer domínio próprio, autocontrole para você. Portanto, meus irmãos, não se apeguem aos sinais visíveis, porque os sinais visíveis podem ser copiados por Satanás. Agora, a obra que Deus realiza nos corações, essa transformação é somente o Espírito Santo que pode realizar. A verdadeira obra do Espírito Santo nos leva a olhar para Cristo, ela nos leva a desejar as Escrituras, ela nos mostra a verdade, tira as cegueiras dos nossos olhos. A verdadeira obra do Espírito Santo cria um amor em nosso coração, um amor para com Deus, um amor para com o próximo. Olha que coisa linda! Portanto, meus amados irmãos, antes de examinar qualquer outra coisa, examine-se a si mesmo. Prove o seu próprio coração para saber se você está vivendo a verdadeira fé. Prove a si mesmo para saber se você não está sendo reprovado por Deus. Busque o fruto do Espírito em seu coração. Veja se você realmente foi transformado por Cristo e se a verdadeira obra do Espírito Santo foi feita em seu coração.